do texto da exposição dela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 31 ao verso 38. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 31 ao verso 38. Será o texto da nossa exposição. Gostaria que vocês acompanhassem a leitura e logo em seguida estaremos orando, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Evangelho de João, capítulo 4, verso 31 ao verso 38, lerei na versão NAA. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim o texto sagrado. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para se alegrarem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los mais uma vez a fecharem os olhos, para que assim a gente possa, para orarmos, buscarmos ao Senhor em oração. Deus bendito, aqui estamos diante da Tua palavra mais uma vez lida. Agora pedimos que o Senhor nos ajude na exposição dela, Senhor. Teu povo veio aqui para ouvir a Sua voz, reconhecendo o Teu chamado, ó Senhor, e por isso carecem da Sua santa instrução. Portanto, Senhor, suplicamos que o Senhor nos ilumine, Pai. A mim, que pregarei, estarei expondo o texto, aos meus irmãos que ouvirão, que eles possam assimilar cada palavra que aqui for dita, de acordo com a Tua vontade, e assim eles possam resplandecer a Tua luz e serem parecidos com o Senhor, tendo os mesmos olhos que o Seu Filho Jesus, ao olhar para essa seara tão grande que está diante de nós. Ó Deus, nos capacita por meio da Tua palavra, nos anima, nos edifica, nos consola, nos faz ver a luz de Cristo, e assim o nosso coração se enche de alegria, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém. Irmãos, William Carey, um sapateiro inglês, foi um homem usado por Deus e foi um dos maiores missionários do nosso tempo, do tempo moderno, da nossa história. Carey viveu num período de uma profunda miopia espiritual no seu tempo, na Inglaterra. A igreja da sua época havia se desviado para um ensino chamado hipercalvinismo. Era uma heresia. É a ideia que se Deus predestinou os eleitos, os homens então não precisariam pregar o evangelho, já que os eleitos são predestinados, então não havia essa necessidade. É como se a missão estivesse sempre com o Senhor e nunca com a sua igreja, nunca com o seu povo. Mas Carey, ao estudar as Escrituras, especialmente o capítulo 28 de Mateus, a grande comissão, ele foi impactado com uma verdade que mudou sua vida. Dizia Carey, se é dever de todo homem crer no Evangelho, é também dever de todos aqueles que conhecem o Evangelho fazerem o Evangelho conhecido a todos os homens. Essa foi a grande frase que ele disse e usou para, até então, agora, confrontar os líderes da sua época. Com o coração cheio dessa convicção, Carey apresentou essa visão aos pastores mais velhos da sua associação de pastores, à vista que ele era batista. E a resposta que ele recebeu revela muito bem o espírito dessa época. E é bem conhecida, por sinal. Talvez você já tenha ouvido. Esses homens disseram para ele, na verdade foi um que não cabe agora o nome dele, até porque eu não lembro. Ele diz assim, jovem, sente-se, quando Deus quiser converter pagãos, Ele o fará sem a minha ajuda e sem a sua ajuda. Veja, 2 olhares se encontram nessa história. O de Carey, banhado, guiado pela palavra de Deus, que vê a missão como uma ordem clara e um campo pronto para a colheita, e de seus opositores,
cegos pela heresia do hipercalvinismo, vê apenas desculpas para a inércia e a omissão. Isso nos leva a refletir o que tem banhado ou o que tem guiado os nossos olhos diante do campo do Senhor. Como temos visto o nosso serviço nesses campos, a seara tão conhecida? Será que temos olhado para a vida cristã e suas demandas com a mesma perspectiva do nosso mestre? Ou, afinal, temos aprendido, vocês já devem ter aprendido que a cosmovisão, ela guiará, nos impulsionará, dirá para nós quais são as nossas verdadeiras demandas. A forma que nós vemos o mundo, a forma que nós vemos a realidade, ditará os nossos anseios, as nossas prioridades, tudo isso. Portanto, o tema da minha mensagem é: sirva nos campos do Senhor, mas com os olhos de Cristo, com a visão de Cristo. Olhando para os campos do Senhor, sirva nos campos do Senhor, com os olhos de Cristo. Mas antes de prosseguir na minha mensagem, expor o texto, eu preciso rapidamente falar do contexto. Espero ser breve, para a gente ganhar tempo. Veja, João escreve esse evangelho por volta do ano 85, depois de Cristo. O templo já havia sido destruído. O templo que, por muitos anos, foi o local de encontro da fé dos judeus e até então também onde os cristãos se reuniam. Nós vemos isso durante boa parte do livro de Atos, os cristãos se reunindo no templo. O evangelho já havia se espalhado, nós vemos no capítulo 8 de Atos que o evangelho já havia chegado em Samaria. Nós vemos Filipe pregando em Samaria. Mas por que João coloca essa história aqui, nesse evangelho, no capítulo 4? Afinal, o ministério de Jesus em Samaria só é descrito no evangelho de João, com tanta clareza, com tantos detalhes. Qual é a intenção de João? João quer mostrar para a igreja que está lendo esse evangelho que Jesus não é apenas o Salvador dos judeus. Ele é o Salvador do mundo, como é descrito no verso 42 do Evangelho de João. Veja, no capítulo 4, verso 42, nós vemos os próprios samaritanos dizendo isso, a título esse que é dado apenas aqui no Evangelho de João. Verso 42 diz, porque agora, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos eram desprezados por judeus. E havia não apenas animosidade da parte dos judeus para os samaritanos, havia também animosidade dos samaritanos em relação aos judeus. Eles tinham o seu próprio templo. Nós lemos aqui na liturgia a mulher samaritana dizendo que no nosso monte, ou nesse monte, era o Monte Gerizim, onde os samaritanos também cultuavam a Deus. Eles tinham a própria escritura, o Pentateuco samaritano. E há relatos históricos que, no período da Páscoa, os samaritanos, isso aconteceu uma vez, pelo menos, os samaritanos pegavam cadáveres, tacavam dentro do templo para profanar o culto da Páscoa, ou seja, a Páscoa dos judeus. Tamanha era a animosidade que eles tinham em relação aos judeus, ou seja, não era só os judeus que não gostavam dos samaritanos, os samaritanos também não gostavam dos judeus. Para judeus, os samaritanos eram impuros. Há ditos, por exemplo, há escritos que revelam que rabinos, no tempo posterior a Jesus, eles diziam que as mulheres samaritanas, por exemplo, sangravam permanentemente. Isso era uma forma de dizer que elas eram impuras permanentemente. Tamanha era a rispidez que eles se tratavam. E veja, Jesus quebra essas barreiras ao conversar com a mulher. Ao meio-dia, junto ao poço, e ali ele se revela como o Messias esperado, não apenas pelos judeus, mas também pelos samaritanos. Os samaritanos também tinham a expectativa de que haveria um Messias, o Taheb, aquele Messias prometido por Moisés no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, visto que eles também não tinham o restante da Bíblia. Ela é impactada, e nós vemos isso no verso 28, verso 29, e ela sai para anunciar que ela havia encontrado o Messias prometido. E essa é a máxima do Evangelho de João. Nós vemos a progressão. O Evangelho sendo anunciado no capítulo 2, no capítulo 3, para os judeus, e agora no capítulo 4, se expandindo para além de Jerusalém. Quando os discípulos chegam com a comida, eles se surpreendem ao ver Jesus falando com aquela mulher. Tamanho
Era o absurdo do que estava acontecendo. Mas veja que interessante, eles não ousam questionar. É nesse momento que o Senhor os chama a enxergar o que de fato estava acontecendo. Não era apenas uma simples conversa, era o avanço do reino de Deus. Era a colheita prometida pelos profetas, pelo Antigo Testamento, acontecendo e começando ali, diante dos seus próprios olhos. Aquilo que havia sido prometido nos tempos antigos, a chegada dos gentios, estava acontecendo diante dos olhos deles, e era muito mais do que uma conversa trivial. Por isso o título da minha mensagem: Sirva nos campos do Senhor com os olhos de Cristo. Olhem para os campos com os olhos de Cristo. É isso que eu gostaria que vocês percebessem nesse texto. E Jesus e João, por meio do Evangelho, quer ensinar isso para aquela igreja daquele tempo, e também nós precisamos aprender essas coisas hoje. Mas como nós podemos servir nos campos com os olhos de Cristo? A primeira coisa se encontra no verso 31 ao verso 34. A primeira coisa que nós devemos fazer é ver a vontade de Deus como nosso alimento. Nós devemos olhar, perceber, assimilar que a vontade de Deus no nosso serviço é um alimento para a nossa vida. Veja, o texto nos localiza o episódio no tempo. Ele diz, nesse inteirinho, ou naquele momento, como diz algumas traduções. Ou seja, ao mesmo tempo que a mulher sai para anunciar ao seu povo que havia descoberto, os discípulos insistem que Jesus comesse. No verso 31, nós vemos isso. Essa insistência faz sentido, porque Jesus era um homem. Ele era um homem, e no verso 6, já havia manifestado o seu cansaço, onde ele é descrito cansado de viagem, ao ponto de se assentar ao poço e pedir água. A preocupação dos discípulos com o bem-estar físico do mestre é legítima. Isso explica tanto a prontidão deles, no verso 8, para sair para comprar comida. Afinal, ali havia um homem que trabalhava, que pregava o evangelho, que vivia ensinando, quanto para a insistência que eles estão tendo agora, no verso 31, para que ele comesse. Afinal, Jesus, eu gostaria de ressaltar, ele é um homem. Mas Jesus usa essa preocupação para ensinar algo muito importante que nós devemos assimilar o quanto antes. É que no reino de Deus não basta apenas saber o que é certo e o que é errado. Embora essas coisas sejam primordiais no reino de Deus, nós devemos saber o que é certo e o que é errado, óbvio. Mas que no reino de Deus é preciso discernir o que é prioritário e o que é secundário. Jesus mostra que diante da grande seara do Senhor, há realidades que alimentam mais do que o pão físico. Jesus se preocupa mais com a sua missão do que com o seu bem-estar físico. Por isso ele declara no verso 32, uma comida tenho para comer e vocês não conhecem essa comida. O grego deixa claro as suas ênfases, porque Jesus tinha essa percepção e os discípulos, em modo nenhum, tinham. Por isso o ensino era necessário. Cristo afirma que existe um alimento que realmente sacia o seu ser. Esse alimento, como nós veremos no verso 34, é fazer a vontade do seu Pai e completar a sua obra. E o contraste aqui é evidente, meus irmãos. Enquanto Jesus é guiado pela vontade do Pai, os discípulos presos a preocupações passageiras que os tornam irrelevantes no avanço do reino de Deus. Há um certo autor que diz o seguinte, e eu acho fenomenal esse comentário, ele diz assim, a narrativa provavelmente contrasta o compromisso de Jesus com os dos discípulos. Eles entram numa cidade, os discípulos entram numa cidade samaritana sem qualquer impacto sobre esse povo. Foram lá comprar comida, ficaram lá, e eles gastam um tempo lá dentro. Jesus, ao ministrar a uma só mulher, atraiu toda a cidade para si. Vou repetir. A narrativa contrasta o compromisso de Jesus com os discípulos. Eles entram numa cidade samaritana sem qualquer impacto sobre aquele povo. Lá, compra comida, vai embora. Mas Jesus, consciente da sua missão, ao ministrar a uma só mulher, atraiu toda a cidade de Sicar para si. E aqui nós temos mais um ensino interessante, que a relevância se encontra em fazer a vontade de Deus, não em querer ser relevante. Fazer a vontade de Deus, Calvino é um bom exemplo disso. Calvino era um homem refugiado, um advogado refugiado, temente ao Senhor, estudioso das Escrituras, se torna pastor, vira um empregado de uma cidade-estado e atrás de um púlpito,
diante de uma Europa tão conturbada, havendo modificações geográficas, geopolíticas, expondo a palavra de Deus, ele cria toda uma cultura, um pensamento, e ele revoluciona toda uma Europa, apenas expondo a palavra de Deus, sendo fiel ao seu chamado, à sua vocação. Daí a relevância se encontra em fazer a vontade de Deus e não em querer ser relevante. O verso 33 vai demonstrar, então, um modus operandi muito comum no Evangelho de João. Os discípulos pensam numa comida literal. Você pode ver, enquanto Jesus fala de um alimento espiritual. Vemos isso em outros momentos. Capítulo 2, os judeus acham que Jesus está falando do seu corpo, do templo físico, enquanto Jesus está falando do seu corpo. Capítulo 3, vocês sabem, Jesus e Nicodemos conversando. Enquanto Jesus está falando de um nascimento espiritual, Nicodemos entende um nascimento literal, a ponto de perguntar se ele deveria entrar de novo no ventre da sua mãe. E é claro que está contrastando o entendimento de Nicodemos, o doutor da lei, com a mulher samaritana, que era uma mulher samaritana. Ela entende mais do que Nicodemos. Esses equívocos só seriam plenamente desfeitos quando o Espírito Santo fosse derramado e iluminasse os crentes para entender os ensinos de Jesus. Lá no capítulo 19, nós vemos o Espírito sendo soprado sobre os discípulos. E quando os discípulos perguntam, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Veja, é uma pergunta retórica. Eles não estão com dúvida. É óbvio que eles entendiam que os samaritanos não trariam coisas para judeus comerem. Mas expressa muito bem a confusão entre eles. O que será que esse homem agora não quer comer? A dúvida é verdadeira, mas ela não é fruto apenas do fato de alguém ter trazido comida, não. É porque eles estavam indignados. O verso 34, então, Jesus pega essa deixa, essa discussão que estava acontecendo entre eles, e procura sanar a preocupação dos discípulos com um grande ensino. Primeiro, ele afirma que há algo que satisfaz plenamente, e por isso ele chama essa comida de a minha comida. Se esse alimento sustentava Cristo, também deveria nos alimentar. Para Jesus, a missão confiada pelo Pai não era um peso, mas o que alimentava a sua alma. Aqui, nós vemos claramente um contraste entre Adão, que rejeitou a vontade de Deus e escolheu o alimento da serpente, e Cristo, segundo Adão, que cumpre com perfeição aquilo que o primeiro falhou em realizar. Além disso, essa declaração de Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ecoa o texto que nós lemos na liturgia, que nem só de pão viverá o homem. Essa citação da tentação de Jesus, nós não temos no Evangelho de João. E aqui provavelmente ele está ecoando esse ensinamento. E é justamente esse alimento que fez com que Jesus, por exemplo, ficasse 40 dias sem se alimentar, sendo provado e permanecendo firme nas suas provações. Um alimento mais nutritivo do que a comida. Jesus não apenas afirma ter uma comida, ele também revela qual é essa comida. Nós vemos fazer a vontade daquele que o enviou. E aqui eu caminho para a minha aplicação, mas eu gostaria que vocês se atentassem para o que eu vou dizer agora. Essa expressão daquele que me enviou aparece aqui pela primeira vez no Evangelho de João. E ela será repetida muitas vezes. Daquele que me enviou, daquele que me enviou. Ela revela que a vida de Jesus é totalmente definida pelo propósito dado pelo Pai. Jesus se define à luz da sua missão. E isso irá definir o que alimenta a sua alma. Vou repetir. Jesus se define ao propósito que Deus deu a ele. E isso vai demonstrar a todos os olhos, a todas as pessoas, o que de fato alimenta ele. E veja, esse é o ensino que Jesus quer transmitir aos discípulos. O que João quer deixar gravado no coração de seus leitores. E é o que nós devemos entender nesse dia. Nos campos do Senhor, há uma vontade, um serviço que nos alimenta mais do que qualquer outra coisa. E isso define Jesus e também deve nos definir como igreja. Mas isso nos acende um alerta. Será que temos encontrado nosso sustento na vontade do Pai? Ou estamos distraídos com outras comidas que não nos satisfazem? Assim como o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai e revelava qual era o seu verdadeiro propósito, o que nos alimenta revela o que ou quem nos define e qual é o nosso propósito.
Por isso, a grande pergunta é: o que tem sido o nosso alimento? O que realmente nos sustenta? O que nos motiva? O que nos move? E, principalmente, o que nos satisfaz? Vou dar um exemplo bem interessante. Eu preguei esse texto já 2 vezes. O Beto já ouviu, os irmãos lá na Aliança também já ouviram. E eu dei o exemplo da minha esposa. Nós temos um bebê agora de 8 meses. E como toda gravidez, aliás, como todo bebê recém-nascido, ele toma muito tempo. Stephanie tem sido, obviamente, privada de muitas coisas que ela fazia, e agora ela não pode mais fazê-lo porque nós temos um bebê. E agora ele chegou na parte que eu estou chamando ele de idólatra, porque ele só quer ficar agarrado na perna da mãe, ele não sai, ele está um grude com a mãe, os dentes estão crescendo. E, por muitas vezes, nós vemos na nossa casa aquele sentimento de tristeza, por causa das privações. Quem tem filho bebê sabe que, às vezes, nem arrumar a casa a mãe consegue, porque o bebê requer o tempo, atenção o tempo todo. Mas, por vezes, a gente precisa sentar e conversar e lembrar que essa é a nossa condição atual. Esse foi o propósito. O nascimento do bebê trouxe um propósito novo para a nossa vida. O propósito de sermos pais. E muito mais do que olhar para as privações, olhar para aquilo que nós não podemos mais fazer, na condição de pais de bebê recém-nascido, nós deveríamos nos alegrar, ou seja, encontrar o nosso propósito de pais agora, encontrar naquilo que temos feito, ou seja, cuidado dele, ele tem crescido bem, ele não tem andado doente, ele tem se alimentado bem, e isso deveria nos alimentar, isso deveria nos satisfazer, isso deveria alegrar a nossa vida, visto que o nosso propósito, a nossa condição atual é de pai. É claro, nós temos vários outros títulos a guiar, mas a nossa condição atual é pai e mãe. Olhar para o crescimento do Heitor deveria nos trazer alegria, porque o nosso propósito define aquilo que nos alimenta. E aquilo que nos alimenta vai mostrar para nós, vai mostrar para cada um de nós qual é o nosso verdadeiro propósito. Essa, por exemplo, era a alegria e satisfação de Jesus quando ele via pessoas se rendendo ou conhecendo o próprio Deus. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Da mesma forma, Paulo também se alegrava quando pessoas conheciam a Cristo. Ele diz: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Deus e sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e nossa alegria. Como Cristo e como Paulo, precisamos perguntar: é a vontade do Pai que nos alimenta ou temos buscado alimento que não sacia a nossa vida? Podemos afirmar, meus irmãos, com todas as letras que vivemos para agradar a Deus, mas examine o que de fato enche a sua barriga. O que de fato enche o seu coração de alegria. Isso revela o seu verdadeiro propósito. Já vi pessoas, por exemplo, se alegrarem mais com a vitória dos seus times do que com a conversão de pecadores. Já vi pais desejarem mais uma boa educação para os seus filhos do que a salvação deles. Infelizmente, é comum vermos pessoas mais preocupadas com o alimento do corpo do que com fazer a vontade do Pai. E no contexto da nossa exposição, é a proclamação do Evangelho que era mais importante para Jesus do que seu próprio bem-estar. Isso revela o propósito que o alimentava. Agora pense, o que mais te satisfaz? Uma promoção ou um passo na santificação? Uma boa oportunidade ou uma boa oportunidade de evangelização? Uma conversa animada sobre o time ou uma conversa sobre o Evangelho? Veja, meus irmãos, essas coisas em si não são ruins. O que está em questão aqui é o que colocamos como prioritário e o que deixamos como secundário. A gente deve e pode fazer essas coisas visando a glória de Deus. Mas o meu ponto é, aquilo que mais te traz satisfação revela qual é o verdadeiro propósito e o que governa a sua vida. Mas veja, muitos de nós temos um paladar pecaminoso. E a gente criou gosto pelo alimento que não alimenta a nossa alma. Todavia, de onde vem o poder para mudar esse paladar? Do próprio Cristo exaltado, que derrama o seu Espírito sobre a igreja, que nos transforma à imagem e semelhança dele.
É muito comum no livro de Atos, nós vemos na pregação apostólica, os apóstolos anunciando o evangelho, e o conteúdo não é apenas a morte, ressurreição e a remissão dos pecados. Morte e ressurreição de Cristo e a remissão dos pecados. Há um ponto muito esquecido pela igreja, que é o dom do Espírito. E quando eu digo dom do Espírito, é a morada do Espírito Santo que habita em nós e nos santifica também. Porque é comum ouvirmos sobre perdão, sobre salvação. E veja, a santificação também faz parte da salvação. E é uma promessa, é uma boa nova saber que quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o dom do Espírito, e esse é o poder de Deus para nos mudar, para mudar o nosso paladar, para nos converter a Cristo, para fazer com que a nossa vida tenha o mesmo paladar de Cristo, na santificação, e fazer que a vontade de Deus seja o nosso alimento. Por isso, creia nessas coisas. Creia que o Espírito Santo, aquele que habita em você, pode santificar o seu paladar e mudar dar um verdadeiro propósito para a sua vida. No verso 35, o Senhor nos mostra como nós devemos olhar para os campos do Senhor, com os olhos de Cristo. Nós devemos saber que esses campos estão brancos, que há uma urgência. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? O verso 35 nos apresenta duas informações. A primeira é que, mais uma vez, os discípulos não conseguem enxergar como o Senhor enxerga. E isso fica claro quando Jesus supõe a fala deles, coloca na boca deles. Vós não dizeis? Calvino comenta aqui algo interessante. Ele revela que, como nós, seres humanos, tendemos a ser mais atentos a realidades terrenas do que as espirituais. Nós somos zelosos ao contar os meses até a colheita da terra, mas lentos para atentar para as realidades celestiais. Falta-nos urgência para nos engajar na obra do reino de Deus. A fala dos discípulos provavelmente reflete um provérbio popular aqui. Ainda há 4 meses até a colheita. E veja, isso expressava uma realidade natural entre a semeadura e a colheita. Mas Jesus confronta essa realidade. Mesmo que isso fosse verdade na agricultura, nós plantamos depois de um tempo, 4 meses vem a colheita, no reino de Deus a dinâmica é outra. Aqui está outra informação. Além dessa miopia dos discípulos, o Senhor diz que os campos estão brancos. Jesus pede os discípulos para levantarem os olhos, não apenas para verem os samaritanos vindo, como é expresso no verso 30, mas para refletir sobre o que aquilo significava. E provavelmente era o questionamento da igreja da época. Será que chegou o tempo do evangelho chegar aos samaritanos? Será que é o tempo da igreja a pegar firme na seara? O evangelho é para todos. Os campos estão prontos para a ceifa. Veja, Jesus não diz que a colheita começou. Ele diz que os campos estão prontos. Isso revela a prontidão do mundo para receber a palavra de Deus, mas não a sua conversão consumada. Veja o verso 41, do próprio capítulo 4. A própria narrativa demonstra isso, que a colheita ela é realizada por meio da pregação da palavra. E muitos crerão nele por causa da sua palavra. A prontidão dos campos é o sinal que o tempo da missão já chegou. É o tempo da escatologia inaugurada. Os últimos tempos, ou os últimos dias, começaram com a vinda de Cristo. É o tempo da colheita espiritual. Os profetas já anunciavam esse dia. Por exemplo, Joel diz, lançai a foice, porque já está maduro a seara. O chamado a levantar os olhos não é só a metáfora, não é só uma metáfora devocional. É um chamado urgente para perceber a obra redentora de Deus está em andamento e a colheita é feita pelos que proclamam a sua palavra. O Evangelho de João tem uma característica muito interessante, que é nos posicionar num tempo do cumprimento, ou seja, num tempo futuro, como se estivesse no presente. A palavra já começou a atrair o mundo para Cristo, como diz Jesus. No capítulo 12, verso 32, ele diz, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O Evangelho de João sempre nos posiciona, ainda que no presente, num tempo futuro. Mas o que isso nos ensina? Inicialmente, eu preciso lembrar vocês que já estamos nos últimos dias. Já vivemos
desde a primeira vinda de Cristo, esses últimos dias. Porque os apóstolos entenderam assim. E sempre devemos nos lembrar disso, que já vivemos no tempo do fim. Em Atos 2, Pedro, pregando o evangelho para aqueles judeus, ele diz que nos últimos dias acontecerá essas coisas que vocês estão vendo. Em Hebreus 1, o autor diz que os últimos dias o Filho nos falou. Em 1 Pedro 1, o apóstolo afirma que o Filho nos foi manifestado no fim dos tempos. E em 1 João, capítulo 2, verso 18, afirma que já é chegado a última hora. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que nós devemos estar atentos àquilo que nós devemos fazer. Nós já estamos no último dia, nos últimos dias. Chegou o tempo da colheita. E aqui, provavelmente, João já está combatendo a inércia da igreja. Estava paralisado, esperando algo acontecer. Mas veja que interessante. Jesus, falando da sua própria vida, no capítulo 12, verso 24, ele diz: se a semente de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É a morte de Cristo que nos garante que a colheita será grande e que os campos já estão preparados para esse serviço, pois esses campos foram germinados com a vida do Salvador, com a vida do próprio Filho de Deus. Em Apocalipse 20, do verso 1 a 3, somos informados que no milênio, ou seja, nos últimos dias, o diabo estaria amarrado. Eu sei que muitos aqui já ouviram essa expressão, está amarrado. Eu mesmo digo isso de vez em quando, mas de brincadeira, tá? Mas o capítulo 20 demonstra, de Apocalipse, que o diabo, na morte de Cristo, perdeu a sua força para enganar aqueles que são do Senhor. Portanto, o evangelho pode ser pregado e vidas podem se render ao Senhor, pois a morte de Cristo, nos últimos dias, ele atrairia o seu povo que está espalhado por todo o mundo. E é sobre essa realidade que Jesus está falando e quer que seus discípulos se atentem. Mas o que isso nos ensina? Primeira coisa, que há uma colheita esperando pelo nosso serviço. E esse serviço é a pregação do evangelho. O medo que a gente tem de evangelizar, meus irmãos, fala mais sobre a nossa incredulidade, sobre essa realidade, do que a nossa incapacidade. Porque se crêssemos que o sangue de Cristo, ou seja, a semente do corpo de Cristo, fosse uma semente que germinou, nós não teríamos dificuldade para evangelizar, em vez de dar desculpas sobre as nossas habilidades ou não. Porque o que garante a colheita é a morte de Cristo, não condições ideais. Já me perguntaram se era mais fácil evangelizar em Arthur Nogueira ou em São Paulo. Eu falei, meus irmãos, não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está em mim. Porque se Cristo diz que os campos estão brancos, os campos estão brancos. Outra coisa que esse texto nos ensina é que muitos de nós, por exemplo, procuramos bons investimentos para a nossa vida. Conheço pessoas, por exemplo, que vivem com os olhos nas bolsas de valores, para investir, para ganhar dinheiro e etc, etc. Mas eis aqui um bom investimento, meus irmãos. Se a sua preocupação, se o seu coração não almeja apenas dinheiro, a seara da evangelização é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida. Porque é certo, porque o Senhor garante que iremos colher. Ele diz que os campos estão brancos. Por isso, gaste tempo, invista dinheiro nessas coisas. Uma terceira coisa que esse verso nos ensina é sobre o crescimento da nossa igreja. Eu me alegro muito pelo que o Senhor tem feito aqui, em Limeira, em Cosmópolis. Eu vejo novas pessoas, vejo vidas sendo tocadas, frutos aparecendo. Mas eu sei que é muito comum, quando a igreja cresce, que pessoas se sintam incomodadas. Porque às vezes a gente perde aquela atenção que a gente tanto gosta. Seja de irmão A, irmão B, irmão C. Nós sentimos falta da proximidade que o crescimento traz. E veja, isso é normal, meus irmãos. É muito normal. Mas ainda assim, esse texto nos convida a levantar os olhos e perceber. É o Senhor quem está fazendo essa obra. Eu, particularmente, eu disse isso lá em Limeira, que eu nunca vi ninguém fazendo marketing, propaganda, o apelo mercadológico para a igreja crescer. Muitas vezes eu nem vejo a gente se preocupado com isso. Mas a igreja cresce, meus irmãos, porque os campos estão brancos.
o evangelho está sendo pregado. Portanto, a gente nunca deve se entristecer com isso, porque isso é fruto da obra de Cristo. A gente pode discutir como resolver os problemas. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Nossa, a igreja está crescendo, vamos estender aqui, vamos fechar aqui, vamos comprar ali, vamos fazer assado. Mas se entristecer com o crescimento da igreja é se entristecer com a obra de Cristo, porque esses campos estão brancos, porque a vida de Cristo foi germinada nesse solo. E nós não devemos nos entristecer com essas coisas. Após demonstrar que os campos estão brancos, Jesus se dirige aos discípulos afirmando que a sua obra é feita de forma coletiva. Mas como nós devemos servir nos campos com os olhos de Cristo? Nós devemos saber que a obra do Senhor é compartilhada. Não é feita por uma só pessoa. É feita por muitas mãos. E no verso 36, Jesus já deixa claro que essa realidade escatológica é presente. Ele diz que a recompensa aquela recompensa que muitos esperavam apenas no futuro, já poderia ser aguardada agora. Diz aí no verso 36. O texto nos diz: quem colhe já recebe desde já a recompensa e ajunta frutos para a vida eterna. Há uma recompensa para os que se dedicam ao anúncio do evangelho. Eles ajuntam frutos para a vida eterna, ou como também pode ser traduzido, entesouram frutos para a vida eterna. O anúncio do evangelho é o único meio pelo qual o pecador pode ter acesso à vida eterna. Daí a grandeza daquele que cumpre essa tarefa como ceifeiro. O trabalho dele é um trabalho que leva outras pessoas para a vida eterna. Veja, queridos, o seu estudo pode melhorar a sua vida. Eu não tenho nem dúvida disso. O seu trabalho, ele pode te dar uma boa condição de vida para você, para sua família e para a sua sociedade. Para a cidade onde você vive, para a tua Nogueira. Mas somente na condição de ceifeiro da seara do Senhor, ou seja, de pregador do evangelho, é que nós podemos abrir as portas da vida eterna para nossos amigos e famílias. Não há outro meio. Apenas pregando o evangelho. O versículo termina que tanto o que semeia quanto o que colhe se alegram. E veja que interessante. Alguns interpretam que os semeadores aqui seriam os profetas do Antigo Testamento e os ceifeiros a igreja. Mas o foco aqui não está em identificar os personagens. O foco é mostrar que a obra de Deus é coletiva. Uns plantam, outros colhem. O resultado é fruto de um trabalho conjunto. E essa fusão entre a semeadura e a colheita cumpre a profecia de Amós 9,13, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo o que ceifa. O tempo messiânico já chegou. A missão é urgente, a colheita é certa e a alegria é compartilhada por todos os que participam dessa obra escatológica. No verso 37, Jesus reforça isso com um ditado popular. Um é o que semeia, outro é o que ceifa. Aqui, ao contrário do provérbio anterior, que Jesus rejeita, ele está confirmando o ditado. O ensino é claro. Há funções distintas na obra do reino, mas todas são honradas e necessárias. Vou repetir. Há funções distintas na obra do reino, mas todas são honradas e necessárias. Alguns comentaristas veem aqui um alerta para o ceifeiro, aquele que colhe o fruto. Ele colhe, ele está dizendo o seguinte: olha, você não deve se vangloriar, porque você só colhe porque alguém semeou. Outros vão dizer que aqui é um acalento para o semeador. Olha, você vai trabalhar, mas fique tranquilo, alguém vai ceifar o seu trabalho. Eu acho que serve para os dois. Serve para os dois. Nós devemos nos atentar para isso. A missão do reino de Deus é coletiva e contínua. O semeador não pode ver frutos, mas a sua parte é essencial. O ceifeiro colhe, mas ele não começou essa obra. E essa teologia pastoral nos ensina que toda contribuição fiel, seja semeando ou seja colhendo, faz parte da obra de Deus. E no fim, a alegria será de todos, porque a glória será inteiramente do Senhor. No verso 38, Jesus confirma o que já dissemos, com um acréscimo. Ele declara: os discípulos foram enviados para colher o que não semearam. A igreja de Cristo é enviada ao mundo para colher os frutos da obra redentora do seu Senhor. E para que não reste dúvida de que tudo isso procede da graça de Deus, Jesus lembra: ceifaremos o que os outros antes semearam. Outros deram a vida para que hoje pudéssemos trabalhar na colheita. Carson, ele diz o seguinte: o sucesso da colheita quase sempre depende do trabalho anterior de outros.
E quando semear e colher parecem coincidir, isso é apenas uma antecipação das bênçãos escatológicas prometidas. Mas o que isso nos ensina? A primeira coisa, meus irmãos, é que nós devemos lembrar que a nossa vida é sempre fruto do labor de alguém. A nossa vida é sempre fruto do labor de alguém. Todas as igrejas existentes são frutos da semeadura de alguém. As denominações são resultados do desprendimento de homens que abandonaram suas terras, suas casas, suas famílias e vieram semear em campos que não eram seus, para que eu e você pudéssemos desfrutar do Evangelho do nosso Senhor. E a gente nunca deve esquecer disso. O Evangelho chegou até nós porque alguém viu os campos do Senhor com a visão de Cristo e não apenas viu com os olhos de Cristo, mas imitou a sua vida, semeando a sua própria vida para que a nossa vida pudesse ser colhida no tempo oportuno. E veja, meus irmãos, nunca se esqueça disso. Quando você puder, faça igual. Semeie na vida de alguém. Se doe na vida de alguém. Porque a sua vida é fruto do labor de outrem. Você não está aqui por acaso. Pessoas choraram, pessoas se doaram, pessoas contribuíram para que hoje você conhecesse o Evangelho e desfrutasse disso. Por isso, não se esqueça dessas coisas. Segunda coisa, eu quero falar com você, que serve silenciosamente e muitas vezes não vê o fruto do seu esforço. Lembre-se que nem sempre a semeadura vai ser vista. Lembre-se que nem sempre a semeadura será vista. E muitas vezes o próprio semeador será esquecido. Eu lembro de esse semestre eu precisei ler um livro sobre resolução de conflitos, e ali ele fala que para você resolver conflitos, problemas, você precisa sempre ter o Senhor como seu alvo principal da vida. E aí ele dá um exemplo de um diretor de balé em Nova York, que era muito rígido, os bailarinos. E esse repórter vai entrevistar os bailarinos e saber como que eles conseguem ter tanta concentração, visto que essa companhia de balé era tão requisitada e tão procurada. E esse repórter pergunta aos bailarinos como que eles faziam aquilo, à vista de que eles tinham tanto público, tantos flashes, tantos holofotes, e eles não perdiam a concentração. E uma resposta dos bailarinos foi bem interessante. Grande parte respondeu, é que o fulano, o diretor, não é apenas o nosso diretor ou o nosso coordenador. Ele também é o nosso público final. O nosso público final. Por isso nós podemos fazer as coisas com tanta excelência. Nós não nos importamos e nos preocupamos com o público em si. E esse é o bom ensino sobre o semear. Grande parte da nossa vida, ou muitos de nós, semearemos sem ninguém ter visto. E nós não teremos um público para bater palmas. E muitas vezes, nem olharemos e nem veremos os frutos. Mas eu gostaria de te lembrar que o Senhor vê o seu trabalho silencioso. E eu também gostaria de te lembrar que essa obra não é sua. Você faz parte dela. E se alguém colhe no seu lugar, alegre-se porque essa vida, e nós estamos aqui falando de pregação do Evangelho, meus irmãos. Alegre-se porque essa vida pertence àquele que se entregou por ela. Portanto, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que o pastor não diga para você fazer, semeie. Semeie no seu amigo, fale do Evangelho, proclame a palavra, ensine os seus filhos. Há uma das coisas que às vezes a gente não para pensar, mas nós temos 18 anos da vida dos nossos filhos para semear essa palavra. É um privilégio para a gente. É um tempo que nós nunca mais teremos, e é um tempo que nós não teremos com ninguém. Portanto, semeie. Outros podem colher. Lembre-se que o Senhor é aquele que vê o seu trabalho quando ninguém vê. Portanto, e por fim, esse texto corrige qualquer pretensão de mérito no ministério. Veja, meus irmãos, ninguém colhe por mérito próprio. Os discípulos entraram no trabalho de outros, a seara do Senhor, e o fruto pertence a Ele. Eu gostaria de acrescentar mais um ensino aqui. Eu gostaria de lembrar vocês que a obra do Senhor não é feita com uma pessoa apenas.
para estarmos aqui pregando o Evangelho para vocês, para o pastor estar aqui. Muitas pessoas têm orado, contribuído, se dedicaram, ajudaram. Para eu estar aqui, por exemplo, hoje, a título de menção, eu estou hospedado na casa de pessoas que nem estão em casa. Só estou aqui porque pessoas abriram essa casa para eu poder pregar o Evangelho para vocês. Lembre-se que a obra do Senhor não é feita por um homem. Todos vocês são importantes. Todos vocês, aqueles que semeiam, aqueles que ceifam, aqueles que choram semeando. Nunca se esqueçam dessas coisas. E lembre-se sempre que o galardão é gracioso, é fruto da graça de Deus. E a gente deve ter humildade diante dessa obra e gratidão por participar dela. Por fim, eu concluo. Meus irmãos, o Senhor nos ensinou hoje como servir com os olhos de Cristo nos campos do Senhor. Primeiro, nós vimos que a vontade de Deus deve ser o nosso alimento. Isso nos sustenta e revela o verdadeiro propósito da nossa vida. Pergunto mais uma vez, o que te alimenta? Responder essa pergunta dirá qual é o seu verdadeiro propósito. Segundo, nós vimos que os campos já estão brancos. A missão é agora. Saia, semeie. Certamente nós colheremos. Certamente nós colheremos. Por fim, nós fomos lembrados que a obra do Senhor é coletiva. Uns plantam, outros colhem, mas a alegria de todos, porque no fim todos trabalham para a glória dele, para a glória do Senhor. Por isso nós precisamos ter uma visão correta do serviço do Senhor na seara. Essa obra não é nossa, é a obra do Senhor. É a nossa alegria poder participar daquilo que Ele já fez. E como Cristo, que entregou a sua vida, porque sabia que veria, ainda que pela fé, o fruto do seu penoso trabalho. O texto de Isaías, capítulo 53, confirma isso. Que ao dar a sua vida, ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Que Deus nos dê olhos como o de Cristo e nos faça servir com essa mesma esperança e alegria. Amém. Irmãos, eu queria convidá-los a fechar os olhos mais uma vez, para que procedêssemos numa oração. Deus Santo, Pai de amor, nos dê uma nova perspectiva sobre a nossa vida, Senhor. Nos lembre que há um alimento mais nutritivo, mais poderoso, mais satisfatório do que qualquer alimento nesse mundo, Senhor. Que é fazer a sua vontade, Deus. Nos lembre dessas coisas, ó Deus, e nos faz experimentar essas coisas. E experimentando, nos alegrando, nós venhamos viver continuamente a fazer a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, nos dê olhos para vermos os campos como eles estão, na sua perspectiva. Como fruto da obra de Cristo, nós podemos sair, trabalhar nesses campos, pregar o Evangelho, compartilhar as boas novas e colher bons frutos. Ó Pai, nos lembre que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Que a semeadura, tanto a colheita quanto a semeadura, são processos do seu reino, Senhor, que o Senhor nos chamou para fazer. E que isso tudo está debaixo da tua direção. Que nós podemos contar com o seu sustento, contar uns com os outros e saber que essa obra pertence ao Senhor. Seja trabalhando, Senhor, onde ninguém vê, seja colhendo os frutos da tua obra. Que nós venhamos nos alegrar, Senhor, em pertencer a essa obra grandiosa do teu Filho Jesus. Nos dê olhos, Senhor, para ver essas coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.